Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. Às segundas-feiras, postamos aqui vídeos sobre perguntas e respostas. Como já dissemos outras vezes, as perguntas vocês podem fazer sempre como comentários abaixo dos vídeos, aqui no YouTube, neste canal, ou também lá nas postagens que eu faço no Facebook. E quem usa o Facebook pode também mandar no privado, se quiser, através do Messenger. Algumas pessoas que eu atendo individualmente também têm o meu contato no WhatsApp, então pode também enviar perguntas através do WhatsApp. Hoje nós temos aqui algumas perguntas. A primeira diz o seguinte: quando medito ou escuto vídeos sobre espiritualidade, começam estalos no foro da minha casa. O que pode ser? Bom, são várias as possibilidades, mas tem uma muito importante, que é a frequência. Quando nós meditamos, quando nós fizemos algumas orações, quando nós elevamos a nossa consciência, nós criamos um campo eletromagnético de frequência elevada. E tudo é energia, e a energia que cria forma, que cria matéria, inclusive situações. É muito comum as pessoas prestarem atenção numa situação bem natural. Quando você faz uma meditação, quando você lê um livro espiritual que eleva, quando você faz uma oração, enfim, quando nós nos conectamos com as vibrações mais elevadas da nossa consciência, o nosso campo eletromagnético muda. A energia que está ao nosso redor também começa a mudar, e o sintoma mais característico é o bocejo. O bocejo, ele significa que o corpo está entrando em relaxamento, se ajustando à energia ao seu redor, e automaticamente ele faz um ajuste da sua aura. Então o bocejo é um ajuste energético. Isso é comum. Já a questão de ouvir estalos no foro da casa ou outros barulhos qualquer, já tem outra característica. Muitas pessoas são médiums e não têm ideia de que são. Por exemplo, uma situação mediúnica que é chamada de médio de transporte ou doador de ectoplasma. É bem comum, quando esta pessoa que tem essa mediunidade eleva a sua frequência, acontecer fenômenos. Pode ser fenômenos de várias formas, possibilidades. Já aconteceu de alguém, de repente, sem saber, ver que começa um incêndio em alguma coisa. Ou então, os barulhos, como você diz aqui na pergunta, ou então materializa formas, espíritos, muda objetos de lugar também. Isso tudo é mediunidade de transporte. Quando você se concentra, você eleva essa possibilidade de materialização de coisas. Como você não precisa materializar nada e não está utilizando para esta finalidade, se manifesta de uma forma espontânea. E às vezes esse barulho, esses estalos, que pode ser no foro, como você diz, se não for no foro da casa, pode ser em qualquer outro lugar, mas é uma manifestação, sim, de mediunidade, porque tudo é energia. A energia se transforma, muda e aparece um sintoma, um evento que mostra isso. Eu diria, não se preocupe, porque não é nenhum espírito querendo te assustar, nem te perturbar. Até porque eles nem mais têm essa
possibilidade agora, a não ser aquelas almas que desencarnam e ficam por alguns dias no máximo por ali ainda. Mas poderia também, sim, materializar espíritos, como acontece em alguns centros espíritas, em alguns centros de mediunidade, onde se faz trabalhos mediúnicos, pode sempre acontecer a materialização. O espírito se manifesta não somente como um vulto, como é normal na mediunidade de clarividência, mas materializar-se quase que fisicamente perfeito. Em alguns lugares, como temos os relatos lá daquele centro espírita no Rio de Janeiro, Lar Frei Luiz, esse é o nome. Lá tem relatos, inclusive livros escritos sobre materialização de espíritos, que eram tão naturais que podia se tocar. Criavam forma de verdade, materializados. Não era apenas uma holografia, um vulto. Então nós podemos ver que há muitas possibilidades. Quando você se concentra, se eleva energeticamente, a sua frequência pode criar coisas que normalmente não cria. Mas é natural. É tudo dentro dos planos divinos, não há o que se preocupar, não há o que temer. Apenas compreender, para não perder tempo e nem se preocupar demais com coisas que não é necessário. Vamos aqui para uma outra pergunta. Os que nos dão calote foram os prejudicados por nós em vidas passadas? Normalmente não, porque é muito raro as almas se reencontrarem exatamente cara a cara numa futura encarnação. Mas como tem muita gente dando calote e muitos sofrendo calote o tempo todo, então cria-se uma energia mais ou menos simbiótica entre o que deu calote e o que sofreu calote. Então essas almas se encontram, não necessariamente aquela que deu calote na outra, mas sim as que deram e as que sofreram. Elas se encontram para reajustar esse passado, porque aí cada um faz o papel, como eu sempre digo, do personagem. Então aquele que sofreu o calote e quer se vingar e dar o calote em alguém, ele tem a prova. Ou aquele que já deu calote e faz um plano de alma para vir numa encarnação e superar a prova, não dar o calote. Já aquele que sofre, é certo que deu calote em outra vida e colocou no seu plano de alma que ia sofrer o calote. Então são reencontros de almas, mas não necessariamente as duas que tiveram uma contenda nas vidas passadas vão se encontrar para fazer o ajuste. Às vezes acontece, sim, é possível, mas não é tão comum como se possa parecer. Assim como aquelas almas que foram inimigos, foram desafetos de vidas passadas, então uma sofreu muito a ação do outro, às vezes se encontram e vêm como famílias, pais e filhos, marido, esposa, irmãos, mas às vezes não tem, lá na colônia espiritual, naquele exato momento onde se prepara o plano de alma, não tem esta pessoa que foi desafeta em vidas passadas, mas tem outras almas que passaram pela mesma situação. Então há uma maneira de se fazer um plano de alma onde cada um passa o personagem que precisa passar. Porque não importa se é aquela pessoa. Temos, por exemplo, algumas técnicas holísticas, como a constelação familiar, por exemplo. A constelação familiar usa pessoas representando um papel de alguém que viveu uma experiência numa vida passada e ela, sem saber de nada da vida passada do outro, representa o papel e consegue fazer um personagem que traz uma energia, uma frequência que promove
o entendimento, pelo menos, e provavelmente também a cura de certas situações, só pela representação ali numa técnica de 1 hora ou 2, não é preciso tanto tempo, talvez menos de 1 hora. Imagina uma vida inteira. Então nós temos as oportunidades, sempre dizemos, o presente é o nosso presente divino. O presente momento é o maior presente que o Criador pode nos dar no mundo de provas e expiações, porque nós podemos ajustar o passado de acordo com o que fazemos no presente e podemos também direcionar um futuro de acordo com as nossas ações presentes. Então nem sempre aquele que nos dá o calote foi a nossa vítima de vidas passadas. O certo é que quem recebe o calote tem a dívida. E aquele que pratica, ou ele tem a tendência, precisa corrigir isso, é como um vício, tem que ser superada essa prova. Ou então ele tem também a vingança dentro de si e não consegue eliminar esse desejo de vingança e quer, porque quer dar o troco, como você disse. Enfim, tudo o que acontece na vida de cada um de nós é oportunidade. Mesmo o pagamento de um karma, eu já disse tantas vezes, não é um castigo, mas sim uma oportunidade. Uma oportunidade de se livrar de uma dívida do passado, de um erro do passado, uma falha do passado que não volta mais. Mas temos a oportunidade de corrigir a qualquer momento, quando quisermos. Vamos para mais uma pergunta. Sigo você há 8 anos. Não lembro de ter postagem sobre depressão. Sofro com isso. Pode atrasar a minha ascensão? Nós já falamos sobre depressão. Claro que não temos, talvez, temas assim aprofundados de certa forma, como alguns desejam, mas falamos que a depressão é uma tristeza da alma. Ela normalmente não está no corpo físico, ela está no corpo emocional. A tristeza da alma é um arrependimento muito profundo que essa alma sente de situações que ela praticou, que ela viveu, sofreu, e ainda não curou, não compreendeu. Não é tão simples como parece, porque nós temos um sistema neural, emocional, físico também, nosso cérebro, as nossas emoções cotidianas, e às vezes nós não conseguimos forças para superar essa tristeza da alma. Mas, de qualquer forma, a pergunta aqui, não vamos nos ater a coisas que não foi perguntado, porque como curar uma depressão, por exemplo, não é fácil. Existem hoje profissionais, mas nem tudo é possível. Normalmente uma pessoa que tem depressão, ela tem uma dificuldade por um longo tempo, ou talvez até por toda a vida. É preciso ter muita paciência, muita vontade, muito querer também, porque não é fácil superar. Talvez seja uma das dificuldades maiores que uma pessoa possa viver durante uma encarnação. Mas a pergunta aqui que eu penso que seja mais importante diz: pode atrasar a minha ascensão? Eu digo com toda certeza, não. Atrasar a ascensão não é nenhuma causa que possa acontecer para qualquer um de nós, que vai dizer, porque a pessoa está com depressão, porque está com Alzheimer, porque está com
esquizofrenia porque está com isso ou com aquilo, não vai ascensionar porque não consegue despertar, porque não consegue entender a vida, porque não consegue fazer o processo das mudanças. Isso tudo é mentira, isso não é verdade, porque qualquer tipo de sofrimento, de dor, já é uma moeda de troca que a alma escolheu antes de encarnar, se não fizesse algo positivo suficiente para quitar as suas dívidas kármicas, então a doença, a dor, o sofrimento faria o pagamento. Por isso que a dor é a moeda de troca mais valiosa em termos de quitação de karma. Porque ela vem e em pouco tempo ela faz o processo da quitação da dívida. Então a própria depressão já é uma moeda de troca, uma escolha. A alma, por natureza, ela está triste antes de encarnar porque ela sabe que precisa quitar uma conta muito grande, então ela já vem com essa tristeza como coringa. Encaixa em qualquer situação e vai quitar uma dívida justamente para evitar que a alma seja exilada, ainda mais agora que é a última encarnação nas provas e expiações nesse planeta Terra. O que nós temos que entender é que qualquer tipo de dor e sofrimento, quando vem, é porque está no plano da alma. É a última tentativa de resgate de uma dívida, mas aceitar isso, mas primeiro precisamos compreender. Compreender isso como um benefício para a alma e não um prejuízo, porque não é um castigo, é uma oportunidade. Então faz com que nós aceitemos essa tribulação como um resgate. É interessante que nesta atual encarnação, o karma ele não precisa ir até o fim da vida, até o desencarne, porque se nós compreendemos, nós aceitamos e com isso o karma se dissolve. Ele pode ser dissolvido antes do prazo porque o karma está sendo extinto aqui nesse planeta. Aqueles que cometem agora dívidas kármicas provavelmente vão pagar num outro planeta de provas e expiações, não mais aqui na Terra. E aqueles que ainda têm, ele se manifesta para que possamos compreender, aceitar e soltar. Ele não precisa ir até o fim da encarnação. Até porque tem muitas almas encarnadas que vão estar encarnadas até o final da transição, lá por 2050, 2060. E nós temos essas últimas décadas, o ajuste, como já foi dito aqui, e a preparação para a nova Terra. E não precisamos levar uma dor até o final. Então há muitas possibilidades agora. Talvez a depressão, bem trabalhada emocionalmente, espiritualmente, ela possa ser compreendida, apesar de tudo, e aliviar e quem sabe até curar. Porque a gente sabe que a medicação é um paliativo, ela vai ajudar sim, obviamente, tem uma qualidade de vida melhor, mas a cura sempre está lá dentro de nós. É a alma que precisa receber o lenitivo da cura, porque nós somos almas imortais, encarnadas no presente momento, obviamente, mas não temos que nos preocupar demais, porque a vida física, ela é passageira, como sempre foi. Em cada encarnação, a nossa alma recebe um corpo diferente, saudável ou doente, não importa, de acordo com seus planos. Mas a alma, ela é imortal. Ela sempre sobrevive à morte física. Tem mais uma pergunta aqui. Fale mais sobre ancestralidade. Afinal, não herdamos somente traços físicos. Como
quebrar esses ciclos? Bom, vamos falar de uma coisa. Ancestralidade não são os nossos ancestrais. Tem muita diferença entre uma coisa e outra. Nossos ancestrais são nossos pais, nossos avós, bisavós, e lá atrás podemos estar nós novamente, porque é assim que funcionam as reencarnações, ciclos. Ancestralidade é a nossa história individual. Ancestralidade é tudo que você viveu desde que você encarnou pela primeira vez aqui no planeta Terra. E se fosse querer estender, até quando você estava num outro planeta, antes de vir para a Terra. Ancestralidade é a soma dos registros da nossa alma. As memórias de todas as ações praticadas e sofridas. Ancestralidade, quando falamos em curar a ancestralidade, é corrigir esses registros, ajustar principalmente os karmas, os traumas, o medo, a culpa, a vergonha, a raiva, a indignação, o sentimento de vitimismo, tudo que nos traz desequilíbrio. Fazer o ajuste. É para isso que estamos aqui encarnados. Ainda mais agora que é a última encarnação nas provas e expiações do planeta Terra. Vamos ajustar isso. Essa é a ancestralidade. Mas a pergunta aqui, ela tem uma outra conotação. Ela fala, na verdade, dos ancestrais. Porque se diz, afinal, não herdamos somente traços físicos. Então, se é sobre isso, sobre os traços físicos que representam alguns traços do pai, da mãe, dos avós, sim, existe uma certa semelhança por causa da consanguinidade, ou, como já foi dito aqui muitas vezes, na concepção, a mãe tem um óvulo fértil e o homem tem mais de 200 milhões de espermatozoides e cada um vai criar uma característica física, aquilo que a alma precisa, por isso ela escolhe. Já falei aqui sobre a concepção vista pela ótica da espiritualidade. Então os traços físicos, eles são naturais. Mas o ciclo, para quebrar, tanto seja do nosso ciclo ancestral, ancestralidade, como o ciclo dos nossos ancestrais, porque nós trazemos certas tendências pelas crenças, pelos costumes, pelas tradições. É óbvio que nós nascemos bebezinhos e crescemos e vamos aprendendo com a família, com os pais. Então nós trazemos também crenças, tendências, tradições, folclore, enfim, história da família, dos ancestrais. Então o ciclo, seja dos ancestrais, seja da ancestralidade, nós podemos sim interromper um ciclo repetitivo, compreendendo. Primeiro é preciso compreender. Ali nós chamamos da fase do despertar. Despertar da consciência. Querer entender e compreender para depois fazer as mudanças. Porque sem mudança não muda nada. Se você tem alguma coisa da ancestralidade ou dos ancestrais, se você não mudar, você não quebra o ciclo. Você repete. Nós já dissemos algumas vezes que o movimento natural dos mundos, das galáxias, de tudo, o que funciona no cosmos infinito é um movimento em espiral, contínuo. Se é em espiral, por que nós damos então volta sobre nós mesmos em círculos?
Se nós damos voltas em círculos, nós não quebramos o ciclo. Porque repetimos. Passamos sempre no mesmo lugar. Temos que fazer a espiral. O movimento espiral, ele não é fechado. Ele é contínuo. Ele tanto pode ter o movimento centrífugo como centrípeto. Pode tanto fechar para dentro, pode abrir para fora, mas não é círculo. Entender um pouco mais da vida é querer, de fato, quebrar os ciclos através das mudanças. A tua vida só vai ficar diferente quando você mudar, senão ela vai continuar a mesma coisa. Seja lá em qualquer sentido. Dizer que é por causa da ancestralidade dos ancestrais, isso não é necessariamente a solução. A solução está em você, não está fora. Não está no seu passado e nem nos seus antepassados. A solução está em você, no agora, no presente. Como já foi dito aqui numa pergunta anterior, o presente é o grande presente divino. Compreender, aceitar, mudar, soltar. Tudo se desfaz quando soltamos. Ficar preso a uma ideia, a uma crença, a uma imagem, seja lá o que for, uma história, você não vai avançar. Quebrar ciclos só depende de cada um. Claro que não se faz isso num passe de mágica. Não é assim tão simples. Então eu vou quebrar. A gente pode quebrar uma pedra, pode quebrar nozes, qualquer coisa, vidros, garrafas, mas quebrar um ciclo. Tu não pega o ciclo na mão e quebra ele com o machado, com o martelo. Você precisa mudar algo dentro de você. Mas consegue. A compreensão e a aceitação é sempre o primeiro movimento. Aqui agora vamos então para a última pergunta de hoje. O que fazer com tantas notícias sendo divulgadas sobre eventos climáticos extremos ou sobre novos surtos de viroses pandêmicas? É muito triste saber que tem pessoas que se prestam às trevas. Eu trabalho nesta área há quase 20 anos. Eu recebo informações, orientações, mensagens de consciências mais elevadas. Não consciências humanas, consciências não humanas, que estão acima da nossa consciência humana, porque não está limitada ao véu do esquecimento. E nós sabemos que temos um planeta com movimentos telúricos, com certas situações, tudo que a humanidade precisa para fazer o seu processo evolutivo, como almas imortais. Não existe castigo, não existe acaso. Tudo tem um propósito. Tudo é energia, tudo é frequência, tudo é consciência. O próprio afundamento de Lemúria, de Atlântida, mais recentemente, foram eventos necessários para reiniciar civilizações que estavam se perdendo. Então não foram tragédias, foram rumos novos de percurso para aquelas almas que precisavam se adequar ao alinhamento energético mais elevado, do divino, para salvar essas almas. Nós temos já dito muitas vezes que a linha de tempo da Terra mudou em 2010.
Aquela linha de tempo tão propalada do Armagedão, do arrebatamento, das tragédias, enfim, da destruição do planeta, tudo isso deixou de existir em 2010 porque a Terra já conseguiu uma frequência para finalizar a transição planetária sem o Armagedão. Significa sem grandes tragédias. Agora, é óbvio que sempre houve movimentos telúricos aqui na Terra, que é a forma da Terra se limpar. Os movimentos telúricos são os movimentos naturais, como furacões, terremotos, tsunamis, ventos, chuva, granizo, raios, enchentes, fogo também. Tudo isso faz parte da limpeza da psicosfera do planeta Terra. A humanidade cria uma psicosfera pegajosa, densa, escura, através das suas ações na não-luz, no não-amor. E tudo é energia. Essa energia não é visível aos nossos olhos, mas ela fica ao redor da Terra. É uma sujeira. Como o nosso corpo, quando vai trabalhar, precisa depois de um banho, uma limpeza. A Terra também faz isso, naturalmente. Esses eventos climáticos, eles fazem parte do mundo de provas e expiações. Então eles trazem prejuízos, dor, sofrimento, mas quem que passa o prejuízo, a dor e o sofrimento? Aquelas almas que precisam passar. Porque antes de reencarnar, a alma faz a sua avaliação lá no plano astral, e é por isso que ela desencarna, e ela vê o que precisa ainda corrigir, quitar, resgatar, aprender. Então ela faz um plano reencarnatório sabendo do futuro, pelo menos um tempo, dentro do limite do encaixe de uma nova reencarnação. Então ela vai reencarnar no lugar certo, na família certa, como dizia o Chico Xavier, na reencarnação ninguém era de endereço. A alma sabe aonde precisa estar, aonde vai acontecer algum evento, e ela precisa passar. Nós temos que ter sempre aquela frase na nossa consciência: ninguém passa o que não precisa passar, a não ser que provoque de propósito. Mas se precisa passar por causa de algo no passado, de vidas passadas, vai estar onde deve estar. E não tem quem possa evitar isso. Nenhuma alma desencarna antes do prazo que ela mesma pediu para a experiência nesta encarnação, a não ser que ela mesma escolha se suicidar. Na verdade, tudo está planejado. Existe um plano encarnatório individual, existe um plano encarnatório coletivo, onde aquelas almas estão reunidas em certos lugares. E existe o plano divino que está acima de tudo e todos. O plano divino, ele não é sádico. O plano divino é amoroso. Ele vai sempre dar as oportunidades, as melhores chances, porque é envolto em amor de verdade. Mas o que acontece? Estamos no final da transição planetária. O ego é a nossa sombra. A nossa sombra, ela é necessária para que a parte nossa de luz possa criar. Mas existem seres humanos que extrapolam na medida e usam muito mais a sombra do que a luz. Aí criam coisas que não são éticas, que não são morais, que não são divinas, que não são amorosas. E se comprazem nisso, por uma razão ou outra. O que se vê hoje, por exemplo, é o interesse que está por trás de tudo daquele grupo que não quer entregar o seu poder. Existe no planeta Terra um governo oculto
que nós não conhecemos, não sabemos, não vemos, porque ele não se manifesta, ele não é eleito, ele não está em cargos como nós conhecemos, e ele comanda tudo e todos. Então, eles manipulam os próprios governantes eleitos, manipulam a mídia, manipulam a ciência, manipulam as religiões, manipulam o sistema de ensino, tudo o que eles podem, porque daí eles conseguem controlar a humanidade. E esse controle está terminando, e eles não sabem mais o que fazer. Então, eles, além das técnicas que eles já têm, das tecnologias, para prejudicar, inclusive, a humanidade, porque eles não estão interessados em salvar a humanidade. Eles querem o Armagedon. O Armagedon não vai vir mais. Então, eles procuram atrasar o máximo que eles podem a transição planetária, porque é uma sobrevida para eles. Eles estão desesperados, então eles criam as narrativas. Quando não funciona uma coisa, eles trazem outra. Quando naquela outra também não funciona, eles trazem mais uma outra. E a humanidade está despertando e não está mais caindo na narrativa deles. Então a agenda deles não consegue mais se concluir. Mas tem pessoas também que se divertem com isso. Criam perfis. Não é só a mídia, não é só os governantes, as autoridades, a ciência, enfim. Pessoas comuns. Espalhar notícias que causam medo porque dá impacto, dá visibilidade. Tem canais que vivem somente disso, do sensacionalismo. Pode-se dar uma notícia, agora este ano vai ter o El Niño. Sim, o El Niño o que é? O El Niño é uma situação comprovada, um aquecimento ou um resfriamento das correntes marítimas do Oceano Pacífico, na altura do Equador e do Peru, que influencia o clima no Brasil todo, na América, e também em outras partes do mundo, porque tudo é movimento. O planeta tem um sistema climático mais ou menos conhecido. Então, se aumentou a temperatura ali, acima da média, tem o El Niño. Se a temperatura baixa, além da média, temos o La Niña. Então, temos o excesso de umidade ou a falta de umidade. Então, aí temos mais chuva, menos chuvas, é óbvio, sempre teve isso. Às vezes tem um tempo que está a temperatura normal. Mesmo quando está normal, não estamos livres de tempestades ou de secas eventuais. Quando há uma temperatura mais elevada, a chance de haver mais chuvas é grande. Quando a temperatura está baixa na costa do Pacífico, ali na costa da América do Sul, então nós temos um ano de menos umidade, menos chuvas. Mas não significa que vai haver excessos, porque excesso sempre houve. Nós tivemos, por exemplo, em 2025, um tempo de laninha, não muito forte, mas estava caracterizado como laninha, depois de um evento del Niño. E nós tivemos tantas tempestades, localizadas, obviamente, mas me parece que houve mais tempestades do que no tempo do El Niño. Porque a tempestade, quando ela é localizada, ela depende de fatores locais. Às vezes dá pouca chuva e uma grande tempestade de granizo ou de vento forte. Às vezes dá muita chuva e é uma chuva que não causa vento, nem granizo. Enfim, nós temos que entender que a natureza, ela é sábia. A natureza, ela se ajusta. Porque a natureza é uma consciência. Gaia é a consciência da Terra. Ela sabe o que precisa fazer, ela está se limpando, ela vai aumentar alguns eventos, obviamente. Em algum lugar onde tem a sujeira, como se diz. A questão das viroses também, vírus tem sempre. Sempre teve vírus de todos os tipos. Algumas vezes acontece uma situação onde eles se proliferam mais. É como gafanhotos.
Sempre houve nuvens de gafanhotos. Antigamente era mais seguido porque não tinha tantos meios de combater. Então, quando acontecia uma nuvem de gafanhotos, naquela região havia fome e miséria, porque eles comiam tudo. Não deixavam nada, nem para os animais, nem para os humanos. Hoje ainda existem alguns locais, mas não se vê mais tanto falar porque há técnicas para combater, assim como há técnicas para combater as viroses. É preciso entender que muitas vezes são narrativas para criar pânico, medo, interesses. Porque quanto mais pessoas depender de algo, mais quem tem esse algo tem barganha. Lembre-se, ninguém vai passar o que não precisa passar, ninguém morre antes da hora, a não ser que faça a escolha de fato desencarnar. Nós não podemos generalizar as coisas, porque existe um plano de cada alma. Existem planos coletivos de grupos de pessoas e existem planos divinos para a humanidade, e isso tudo é de acordo com as leis naturais da criação. As escolhas que nós fazemos são os caminhos que nós teremos. Então quem faz a escolha somos nós. Nós não dependemos de nada fora. Se nós escolhemos antes de encarnar passar por uma situação, essa situação poderá sim acontecer, desde que a gente não faça nada para evitar. Porque mesmo que nós traçamos uma doença, uma tragédia para enfrentar nesta encarnação, se nós fazemos a nossa parte antes do prazo, nós eliminamos a possibilidade, porque não precisa passar. Por isso ninguém passa o que não precisa passar. Tá bem? E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.